aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Parece que essa sexta-feira começou mais cedo, né? No final da noite de ontem, tivemos aí uma live com a Bia, com o Gengivão, que a gente descobriu aí que deixou o país, onde ele fez várias revelações aí, que a gente falou, rapaz, que envolve a questão do TSE, possivelmente o impeachment de Bolsonaro, a gente vai comentar sobre isso. Também tivemos aí a questão do Abraham, a notícia bem rápida, a gente vai dar, só que ele tá confirmado mesmo na diretoria. Temos coisas, gente, relacionadas a Twitter, plataforma digital, Felipe Neto, CPMI das fake news, algumas coisas interessantes. Temos também mais coisas envolvendo a Lava Jato, Sérgio Moro, temos informações relacionadas ao Serra e ao Alckmin, mais informações. Bolsonaro no Nordeste, aí tem muita coisa. Tivemos várias vitórias também, assim, em âmbito do Congresso, aprovações de leis, MPs, algumas coisas pra gente levantar assim, ó, deixar de orelha em pé, algumas coisas relacionadas à mídia, Globo, e uma coisa bem interessante, vai ter muita coisa interessante, a gente vai chegar lá. Mas vamos começar aqui que tem muita informação pro vídeo não dar uma hora hoje, tem que dar aqui no máximo uns 40 minutos. Weintraub é confirmado como diretor no Banco Mundial. Só teve duas coisas que eu fiquei assim analisando. Quando eu fui olhar a matéria, ele vai ficar basicamente aí, esse cargo vai até dia 31 de outubro, porque o diretor anterior tinha renunciado, e vai ter reeleição depois. Espero que o Weintraub possa ficar. E a segunda coisa é bem interessante essa posição que ele pode ter lá no Banco Mundial, porque muitos estados no Brasil já, em algum momento, inclusive nesse período que a gente está vivendo, já pediram dinheiro no Banco Mundial. Então, às vezes é bom a gente ter uma pessoa lá, um diretor, para servir até de avalista, né? Ver o que é que os estados estão querendo fazer, para não acontecer o que vem acontecendo agora, né? E a gente precisa fazer várias operações para tentar descobrir os culpados. E aí, enfim, vamos já ao assunto aí que possivelmente vai render o dia todo. Tivemos uma live, o Gengivão aí falou várias coisas, estava com a Bia, estava com o pessoal também internacional, teve uma repercussão, mas em síntese, o que é que ele fala? Não vou explicar tudo, quem quiser vai lá ver a live, vou ser assim mais direto e objetivo. Falou que basicamente existe uma ideia, uma vontade, um interesse do TSE em algum momento de tentar impeachment a chapa do Bolsonaro e Mourão. Vocês estão vendo que tem várias ações que estão acontecendo, relacionadas a coisas da eleição, que isso, aquilo outro, de perfil de WhatsApp, de propagação de notícias, de robôs, isso, aquilo, grupo de Facebook. E aí reza as línguas dos bastidores de Brasília que, possivelmente, se não me engano, é a quarta ação, é onde eles pretendem meio que derrubar o governo. Essa ideia é o que está acontecendo. Ou ela também fala sobre questões que envolvem escutas em Brasília e por aí vai. Ele fala questão das embaixadas e por aí vai, que tem como objetivo pegar Bolsonaro. E quando ele fala na questão que teve lá com ele, por aí vai, rezam também as línguas que essa daí tem mais coisa do que só o falar, sabe? Realmente tem algumas coisas que dá para comprovar. E uma coisa interessante, que eu não sei se ele chegou a falar na live, mas vocês lembram, ele sempre falava daquela tal da reunião da QL4. Ele não tá falando isso também de orelha. Então, observem, olhem. Ainda é difícil, pelo menos pra mim, a live saiu com entender por que isso foi solto nesse determinado momento. Ele saiu, ele não tá morando mais no Brasil, não foi a passeio, com certeza, né? Vocês sabem disso. Até por questão de facilidade, para poder falar com menos preocupação, né? Pode falar várias coisas, aconteceram várias coisas no Twitter no dia de ontem, até fiz um videozinho rápido, a gente vai falar sobre isso. O Henrique aqui fez um resuminho bem coisa, ele fala que tem umas escutas em Brasília, tem aqui os locais, vocês podem ler, fala que eles querem pegar Bolsonaro nessa, tá entendendo? E no meio desse tempo a gente teve até uma live ontem do Barroso com o Felipe Neto. E aí o Alan fala mais uma coisa aí, dá pausa, dá uma lida. Eu prefiro deixar que vocês interpretem o que ele tem a falar. E aí, seguindo aqui na nossa coisa, porque realmente não tem muito o que falar sobre isso, deixa aí. Vamos ver, né? Vamos ver o desenrolar disso daí. Porque realmente, gente, afirmar qualquer coisa, eu escuto muita coisa. Tem coisas às vezes que até sei, mas assim, deixa rolar, vamos ver. Desse assunto aí, realmente eu só tenho a escutar. Mas, por exemplo, uma vez eu falei pra vocês que Paulo Guedes estava aí na fila de tentarem ir atrás do Paulo Guedes. Isso não foi aleatório. Eu falo assim, pô, tem um motivo pra estar falando isso. Mas você sabe como é o padrão de vídeo, eu sempre gosto de poder mostrar o que eu tô falando. Então, o que tinha pra falar, eu estou dando a repercussão um pouco no que Alan disse e vamos continuar aqui, pra vocês entenderem. Isso aqui até justifica, né, o motivo de Alan sair. Você vê que no dia de ontem,
Alexandre de Moraes ordenou agora um bloqueio internacional dos bolsonaristas no Twitter. Você vê o antagonista, soltou uma matéria assim bem seca, sem assim uma reprovação. Tanto que o Flávio Gordon vem e diz, os antagonistas noticiam isso com toda a naturalidade. Ou seja, apoiam a censura. Você vê que com relação a isso daí, que o STF fez, um perfil até internacional ligado à política fala, pô, o que é que tá acontecendo? Isso é um absurdo, sabe? É um estado orwelliano. A gente até vai falar sobre isso daí, quem já leu o livro 1984 já entendeu o que é que se trata. E a coisa tomou uma proporção tão grande que você começa a ver que tá indo para um caminho assim meio estranho, que o próprio Twitter, sabe, falou que essa decisão do Alexandre de Moraes é desproporcional e falou que vai recorrer disso daí. Teve a nota do Twitter que diz, um protesto. Após o banimento dos perfis, o Twitter emitiu uma nota oficial. Segundo a plataforma, a decisão de Alexandre de Moraes foi desproporcional por ferir a liberdade de expressão vigente no Brasil. A empresa afirma que irá recorrer da decisão. Aí abre aspas. O Twitter bloqueou as contas para atender uma ordem judicial proveniente de inquérito do STF, embora não caiba ao Twitter defender a legalidade do conteúdo postado ou a conduta das pessoas impactadas pela referida ordem. A empresa considera a determinação desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil e, por isso, irá recorrer da decisão de bloqueio, diz a rede social. E, pessoal, não se enganem. Redes sociais também ganham dinheiro. Quem usa o Twitter, quem usa o Facebook, o YouTube, já deve ter visto alguma propaganda em algum momento. E vocês sabem, propaganda, mostrando propaganda que você gera uma certa renda. Então não é interessante para o Twitter começar a ver perda, porque isso daí pode fazer com que pessoas debandem para outra rede. Eu vou para, sei lá, Conservative Call, eu vou para Dupala, eu vou para isso aqui, eu vou voltar para o Facebook, vou para o YouTube, vou fazer qualquer coisa. Vamos começar a sair do Twitter, o Twitter vai começar a perder renda, vai perder engajamento. Então não é interessante para eles. Então vocês conseguem ver que a gente está começando a ganhar alguns aliados, em teoria aliados até fortes, né? A Google também se pronunciou sobre coisas similares no dia de ontem. O presidente do Google Brasil afirma: plataformas não têm de julgar conteúdo. Não cabe às plataformas digitais decidirem o que é fake news ou não. É o que constatou o presidente da Google Brasil, Fábio Coelho. Abre aspas para ele. O problema, gente, é que agora temos na nossa sociedade pessoas que estão tentando mudar a realidade. Aí ele fala que tem assim, o povo tem umas teorias malucas, por aí vai, que pode até ser loucura. São teses não comprovadas. Mas como é que você faz? Essas pessoas também têm direito à voz. Afirmou isso onde? Numa live da Federação Brasileira de Bancos, transmitida na quarta-feira, dia 29, ao ser questionado sobre fake news. Ainda foi antes do que aconteceu. E pessoal, a melhor forma de lidar com problemas, com mentiras e com a imprensa é mais liberdade. Porque com mais liberdade, a notícia vai rodar. E quem fala besteira vai ser visto. Conforme o tempo vai passando, vai ser noticiado. Pô, essa pessoa tá falando um monte de besteira. Vamos parar de ouvir isso daqui. Vamos começar a ouvir essas pessoas daqui. É com liberdade que a gente resolve esses problemas. Não é com restrições e mais restrições. E aí você vê, conforme Coelho, o Google remove conteúdos, né, que promovam coisas ruins. Mas se a problemática foi uma divergência de opinião, não há como a empresa interferir. No texto inicial do projeto das fake news, ou Lei da Mordaça, e aqui é interessante, olha como a revista Oeste vem tratando. Você vê que a Oeste, ela enxergou um nicho de mercado, não se engane assim, a Oeste, ela enxergou um nicho de mercado. Ela não é uma revista de direita mesmo. O conteúdo é bem de direita, mas se você olha assim o conselho editorial, a vida passada do pessoal, tem muita gente que trabalhou no Grupo Abril, que é do Grupo Globo, aí você fala, fica com o pé atrás. Mas vocês veem, Lei da Mordaça, como eles referem. Que tramita na Câmara dos Deputados, cabia às plataformas como Google e Facebook remover obrigatoriamente as notícias falsas. Mas esse trecho foi retirado depois de críticas da sociedade civil organizada. Para Coelho, o melhor remédio é educar as pessoas, a população, acerca do tema. É isso, falou galera, deixa o povo tem que aprender a lidar, os desafios do 2020, é por aí que vai. Não é a obrigação do Google estar removendo coisas e por aí vai. Se realmente for alguma coisa que seja crime ou por aí vai, isso já está previsto na Constituição. Não precisa de uma nova lei. E aí que eu falei para vocês da questão do Estado orwelliano, 1984, tem tudo a ver com aquela matéria da Folha de São Paulo do 10 piora. E o Herbert aqui trouxe uma reflexão bem interessante.
Para não dizer que houve melhora, sabe que aqui, ó, bolsonarismo perde, Bolsonaro ganha. Militância podada, auxílios e despiora econômica mantém prestígio mínimo do governo. Assim, falando que a melhora econômica mantém o prestígio, é mais ou menos isso. E aí diz, né, que para não dizer que teve uma melhora, o Jornal da Folha de São Paulo escreveu despiora econômica. O termo lembra o vocabulário da nova fala ou nova língua, idioma de Sócrates, o fictício regime, né, descrito por George Orwell no livro 1984, que se assemelha aos regimes reais. A nova fala, ou a nova língua, visava restringir possibilidades de pensamento, por isso condenava e excluía palavras para que ninguém pudesse pensar e se expressar com elas. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita, diz Saime, personagem que produzia o dicionário. A meta era impossibilitar o crime de pensamento. Pensar contra o grande irmão, governante que controlava até a vida privada dos cidadãos através da teletela em suas casas. Quem se opunha era vaporizado, como se nunca tivesse existido e era para o bem de todos. E aí, ó, o título da matéria, da Folha de São Paulo, fez um esforço semelhante ao tentar restringir possibilidades de pensamento. A Folha de São Paulo excluiu a palavra melhora, para não expressar e evitar que alguém pense algo positivo de Bolsonaro. Uma coisa é falar, ó, a economia melhora. Quando você fala isso melhora, vem aquele sentimento bom de melhora. Quando você fala despiora, a pessoa lê, faz assim, uma reflexão, mas não vem aquele sentimento bom que a coisa está melhorando. Tá? Você não gera um sentimento interno na pessoa. Então, isso prioriza a geração e o controle de emoções no leitor, não a informação em si. É para ver o comportamento da pessoa. E você vê a importância da linguagem. É como se fosse um crime, né, pensar contra a vontade de quem está por trás da grande mídia, querendo controlar a vida privada e as impressões dos cidadãos sobre o que é a realidade. Quem se opõe pode ser cancelado. Vejam só, né? Tem muita gente interessada em cancelar os outros, pela própria mídia e também pelo judiciário, para o bem de todos, claro. Por um lado, se há traços totalitários nesse tipo de manipulação de linguagem, por outro, expõe a fragilidade de quem que esteja por trás dela. Precisa calar o contraditório. Não resiste a um debate honesto e é aí que entra a censura que avança por vias legais e judiciais. Então vocês conseguem entender o problema? Vocês conseguem, gente, enxergar nisso daqui a questão, por exemplo, do socioconstrutivismo de Paulo Freire? E o que é que diz de forma bem simples e direta? Em vez de você, enquanto professor, apresentar um conjunto de regras da gramática, de texto e por aí vai para o aluno falar, ó, é assim, a língua brasileira é assim, nós temos uma gramática, uma sintaxe, uma morfologia, você, em vez de fazer por esse caminho, que é o tradicional, você apresentar textos para o aluno, que ele vai ler, ele vai interiorizar dentro de si, né, e criar meio que sua própria gramática e vai se expressar ao mundo. E aí, em vez de a gente se preocupar com as regras, a importância maior vai ser apenas se comunicar. Mas com isso de só se comunicar, as pessoas não se entendem, a qualidade do vocabulário se perde, tanto que você pega, sei lá, textos de 10, 20 anos atrás e você vê, cara, o Brasil se perdeu, e por aí vai. Então você vê, né, como um método de educação, a metodologia de educação tem tudo a ver até com um método linguístico que a mídia pode aplicar. E aí, continuando, tem tudo a ver com isso daí, notícia aqui bem interessante. CPMI das fake news só voltará a funcionar após esse período que a gente está vivendo. Vejam só que interessante, isso aqui realmente é uma coisa boa, parece que foi uma vitória. Entrevista para o antagonista, o Ângelo Coronel, presidente da CPMI, que apura, né, essas fake news, disse que por hora perdeu as esperanças de retomar os trabalhos do colegiado. E gente, na minha concepção, os deputados da base deveriam aproveitar o momento de chegar lá, ó coronel. O Felipe Barros, ele protocolou umas coisas para saber sobre sua viagem lá para a Rússia. Que tal a gente parar com essas perguntas, esquecer o que Felipe Barros tem a fazer e vamos terminar a CPMI por aqui. 0-0, sabe? Beleza, deu mais ruim pra gente do que pra vocês, mas acho que agora é um bom momento pra gente terminar, né? Porque o que o Brasil vem mostrando é que CPIs, CPMIs, nunca favorece o interesse do povo, sabe? Nunca favorece. E ainda abre aspas, ó, a estimativa agora é voltarmos após o fim, né, da pandemia que o Brasil vem passando, declarou o Ângelo Coronel.
E uma pessoa aí que tem tudo a ver com a CPMI, porque participou, inclusive a Carol de Tone perguntou se conhecia o Luciano Ayan e por aí vai, ele não quis responder, falou que meio que não, e ela perguntou, tá, e de quem é esse material que você pegou? Ah, de uns amigos. Aí ela perguntou, que amigos? Um pessoal aí. Temos o general Santos Cruz, que vem para falar, né, que os militares não podem ser usados para que um dos poderes da República pressione os demais. Gente, Bolsonaro em algum momento utilizou dos militares para pressionar? Eu não tô vendo nada. Tô vendo nada mesmo. Tô vendo assim Bolsonaro bem calmo. Os militares estão sendo uma agenda bem técnica até então. E tem muita gente até criticando que politicamente os militares poderiam fazer uma articulação melhor. Então não sei onde é que entra isso. Para mim isso aqui só entra em termos de narrativa. Que inclusive esse pessoal dos direitos já, que foi até uma das entidades que apoiou o Felipe Neto, o Santos Cruz estava na live, juntamente com Marina Silva, Luciano Huck e mais umas pessoas, que eu não vou lembrar agora quem era. Você vê, né? E outra coisa interessante, se lembra daquela questão do Facebook, que derrubou 88 contas? Então, na época, a empresa que prestou serviço para o Facebook recebia dinheiro, né? Recebeu dinheiro público da Apex, a agência que o Santos Cruz estava à frente. A menina, que era responsável aí para meio que finalizar esses contratos, teve que sair quando o Segovia entrou e o Santos Cruz lá meio que interviu. Então, graças ao Santos Cruz, tivemos as coisas aí do Facebook. E depois, aí, ajudando a CPMI, parece que tem ligações com algumas pessoas estranhas. Santos Cruz, né? Santos Cruz. E aí vocês veem, vocês entendem às vezes porque a gente às vezes precisa fazer algumas críticas. Infelizmente, durante aí esses 1 ano e meio, tivemos alguns ministros que realmente deixaram muito a desejar mesmo. Santos Cruz, Bebiano, Sérgio Moro, Mandetta. Complicado, complicado. E aí, meus amiguinhos, olha onde o Santos Cruz tá de novo. As pessoas que Sérgio Moro anda seguindo. Olha só, olha que quarteto: Barroso, Moraes, Mandetta e Santos Cruz. Sérgio Moro segue aí mais, sei lá, umas 80 pessoas, 100 pessoas. Mas eu falei, rapaz, Santos Cruz? Por que Sérgio Moro estaria seguindo Santos Cruz? Será porque Santos Cruz se aproximou lá do cara que era do PSDB, esquerda pra valer e por aí vai? Ou alguma coisa relacionada à CPMI, das fake news? Não sei, né? Mas bem interessante mesmo. E eu senti uma falta também, não sei se ele estava seguindo, mas na rápida olhada que eu dei, assim, de Sérgio Moro seguir, sei lá, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Parece que o pessoal da STF que ele não se bate muito bem, né? Mas tudo bem. E aí, falando do PSDB, tivemos a notícia aqui do anteontem, mas acho que vale a pena comentar, porque a gente vai falar do Alckmin, que saiu a notícia, Globo deu, né, urgente. José Serra e a filha viraram réus por lavagem de dinheiro. Não passou 1 hora, sai a notícia. Toffoli derruba investigações contra a Serra. Não pode, tem foro privilegiado, isso aqui, aquilo outro, por aí vai. E aí você fala, pô, cara, é decepcionante, viu? É difícil. Que dia será que algum político do PSDB realmente vai poder ser investigado? E aí você vê que a decisão ainda caiu no colo de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, aí, ó. Toffoli sinalizou, entretanto, que o caso será logo mais analisado por Gilmar Mendes. É difícil, viu? Gilmar Mendes. Vocês conhecem como o Gilmar Mendes é conhecido. Aí, no dia de ontem, agora foi a vez do Alckmin, mas até o momento que esse vídeo está sendo gravado, que é em torno assim de 6 horas da manhã no Brasil, a justiça aceitou a denúncia e até agora não foi suspensa. Até agora, não sei se ao longo do dia, né? Mas justiça aceita a denúncia e Geraldo Alckmin vira réu por Caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro. Será que o Alckmin, vai acontecer alguma coisa com o Alckmin? Será, gente, que dessa vez vai andar para frente? Eu não sei. Mas o que eu sei é que 2 dias atrás saiu aí um manifesto a favor de Alckmin. E esse manifesto não tinha assinatura do Dória. Esse documento, a priori, tinha sido escrito por pessoas que já trabalharam com o Alckmin em algum momento. Mas o Dória ficou de fora. E aqui, ó, vem o João Dória, que veio a público afirmar que são técnicas as acusações contra seu antecessor e colega de PSDB, não assinou. Segundo a assessoria dos tucanos em São Paulo, o governador não incluiu seu nome na moção porque não foi secretário de Alckmin. Tá bom. Fala, pô, estranho. Só que nessa decisão o Bruno Covas assinou.
Aí você fala, cara, o que tá acontecendo? Será que tem aqui um racha no PSDB? E você vê, ó, após desentendimentos, Bruno Covas rompe com o governo, questões envolvendo a saúde. E aí eu não consigo entender, será que tá rolando algum interesse político? Será que nesse atual momento, Bruno Covas ele não quer ter o nome relacionado com o de Dória, porque ninguém gosta do Dória? Não que alguém goste do Bruno Covas, né? Mas fala, não, deixa eu me afastar do Dória, ver se eu consigo me reeleger como prefeito. O que é que tá acontecendo? Isso aqui ainda tá bem turvo, mas deixemos no radar, né? Então tá meio se bicando, né? Os tucanos não estão se dando muito bem, os tucanos. E aí sobre o STF, vejam só. Marco Aurélio diz que o STF não precisa autorizar busca e apreensões em gabinete de parlamentares, diz Marco Aurélio. Volta a falar, o STF lá dentro nem é todo, assim, não é todo mundo amigo. O Fachin, eu acho que tá mais pro lado assim, do Barroso, do Alexandre de Moraes. Já Dias Toffoli e o Dilma Mendes tá pro outro canto. O Marco Aurélio já tá pro outro canto. Agora, óbvio, no final das contas, todo mundo tá contra o governo Bolsonaro. Agora, tem alguns assuntos assim que eles meio que se divergem. E essa notícia aqui sai depois que o Toffoli libera, né? Quer dizer, suspende a questão do José Serra. E isso aqui também sai depois da questão que o Toffoli ele barrou. Que o Toffoli, além de suspender as investigações contra o Serra, ele barrou lá o acesso do pessoal ao gabinete no Senado. E a gente teve depois aquela operação com a deputada do Piauí, que a polícia teve acesso, e agora o Marco Aurélio falou, não, tem que ter acesso mesmo. Então essas disputas internas estão ficando bem interessantes, bem interessantes. Pessoal, ó, hoje em dia no Brasil, não olha mais, tipo assim, governo e oposição. Você tem que olhar realmente governo e oposição, mas do pessoal que está do lado do governo, realmente a gente tem grupos diferentes, de diferentes interesses. E do lado da oposição, galera, a gente tem esquerda, a gente tem a nova esquerda. Dentro da STF a gente tem diversos grupos. Dentro do Ministério Público a gente tem o pessoal, os lavajatistas. A gente tem um pessoal mais de boa. A gente tem um pequeno grupo assim, um pessoal mais ligado à direita, mas bem pequeno. Então o Brasil não é para amadores, não é para amadores. E aí, falando da Lava Jato, ó, exclusivo. Lava Jato recorre ao STF contra compartilhamento de dados. Que aqui diz que, na verdade, a Lava Jato, a Força-Tarefa da Operação lá do Rio de Janeiro, acaba de entrar com recurso no Supremo para não ser obrigada a compartilhar seu banco de dados com o PGR de Augusto Aras. E aqui volta a perguntar, gente, quem não deve, não teme. Qual é o medo que essas pessoas têm de compartilhar seus dados com o seu superior? Sabe? Não é com o colega, é com o superior, do mesmo ambiente, que é o Ministério Público. É um procurador fornecendo dados para o Procurador-Geral da República. Não é uma transferência entre órgãos diferentes, nem nada. Qual é o problema? Quem não deve não tem o que temer. Eu não consigo entender. E aí você vê aqui a matéria do antagonista, ó. Lava Jato derruba argumento de urgência de Dias Toffoli para compartilhamento de dados. Quem diz que derruba é o antagonista, né? Porque eles fizeram lá o argumento deles. Se realmente derruba o que o Toffoli falou ou não, a gente não sabe. E tem uma coisa interessante que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, que é a urgência do compartilhamento. Gente, essa questão da Lava Jato, o pessoal está insatisfeito há muito tempo. Lava Jato não, dos lavajatistas. Lava Jato teve muita coisa boa, porém, o lavajatismo, que é o uso político, esse projeto de poder, né, o partido dos procuradores é outra coisa. Aras mesmo, no ano passado, antes de tomar posse, ele fez um discurso falando, cara, tem um grupo aí que há 16 anos está agindo de uma forma complicada. Há 16 anos, não dá para ficar assim, a gente tem que buscar transparência. Isso, gente, antes dele tomar posse ano passado, ele nem era o PGR. E aí você vê, ó, um desses argumentos é o da urgência de acesso aos dados, diante do risco de que a Lava Jato do Paraná estivesse investigando sem autorização ao Columbo Rodrigo Maia. Pessoal, Aras pediu o compartilhamento de dados oficialmente em maio, 13 de maio, mandou um ofício. O Deltan falou, não, espera, eu tô de férias. Me dá um mês. Deu mais de um mês. Aí foi a Lindaura, desculpa o nome, Lindaura Araújo, eu acho o nome da mulher. O pessoal não quis dar o dado por aí, vai. Toffoli tem que falar, não, compartilha aí, meu amiguinho.
compartilha. Mas a narrativa agora não é urgência, não porque eles querem informar tão urgente. Meu Deus, cara, isso tá há meses acontecendo, há anos para falar a verdade. E aqui você vê, olha que coisa interessante. Parlamentares pró-Lava Jato reagem à CPI para atacar a operação. Isso aqui realmente é bem interessante. Por quê? Nesse momento agora, estão tentando criar uma CPI contra a Lava Jato. E isso daqui não é algo interessante. E você vê assim, quem prestou, como posso falar? Quem se pronunciou contra isso daí? Tem várias pessoas. Agora, uma dessas pessoas que pronunciou contra foi o Flávio Arnes. Gente, Flávio Arnes, da Rede. Bom, começa daí. A Rede é um partido que, quando vai entrar com as ADINs, as DPFs, segundo algumas matérias aí que rolam na internet, elas vão em escritórios que são meio que ligados ao Barroso. E o Barroso já brigou com o Gilmar Mendes, que é um crítico ferrenho dos lavajatistas. Também da Lava Jato, mas do lavajatista realmente assim é pessoal. Ou a Rede. Segundo, Flávio Arnes. Quando ele era vice-governador, parece que ele chegou a conhecer a mulher de Sérgio Moro, ela já chegou a dar umas ajudas, uns quebra-galho para ele em algum ponto. Aí você vê. Rapaz, outra coisa. O Marlos Arnes. O Marlos Arnes parece aí que foi o cara... Parece não. Ele foi advogado da mulher do Eduardo Cunha quando o Sérgio Moro absolveu ela. Outra coisa. O Marlos Arnes é o cara que o Duran diz ter pago dinheiro naquela coisa que envolve o Zucoloto, que já foi sócio da mulher de Moro, que pode ser a delação que pode derrubar Sérgio Moro. Você, pô, logo o Flávio Arnes está tão preocupado com a Lava Jato. Por que será, né? Por que será? E aí... Por que eu digo pra vocês que eu sou com essa CPI, eu acho que não é uma coisa boa, não é uma boa ideia. Você vê pela questão dos idealizadores da CPI. Olha quem teve a ideia. Jandira Fegali, do PCdoB, Molon, do PSB, Orlando Silva, do PCdoB também, Daniel, do PCdoB, Paulo Pimenta, do PT, Ivan Valente, do PSOL e Tadeu Alencar, do PSB. Galera, só nessa equipe aí não dá certo. E acredite se quiser, essa CPI já tem 176 assinaturas, ou 170 e poucos. Eu sei que tem 5 a mais do que a quantidade de assinaturas necessárias. Se Rodrigo Maia quiser pautar, ela começa. Mas de assinatura, tudo que o pessoal pode fazer, já tá aí, ela tá pronta para ser instalada. E a gente vê no Brasil como as coisas são. A CPMI das fake news, o Hans River, ele foi lá, falou daquela questão dos disparos, do PT, aquilo outro, por aí vai, blá blá blá. Deu alguma coisa, pessoal? Não deu em nada. Eles só querem utilizar a CPMI da fake news para quê? Para ir contra o governo Bolsonaro. Essa CPMI aqui, se for instaurada, o pessoal com certeza vai atrás de Sérgio Moro, vai atrás do Dallagnol também, mas não se enganem. Eles vão querer fazer de tudo possível para livrar a cara de pessoas talvez como o Lula, sabe? Aqueles processos que vem rolando para tentar acabar com a Lava Jato, não com os lavajatistas. Aqui realmente é contra a Lava Jato. Aqui é contra tudo que aconteceu, contra todas as operações. Vocês conseguem entender? Aqui não é para tentar encontrar erros, abusos que os lavajatistas podem ter feito. Aqui é para realmente acabar com a Operação Lava Jato. Então isso aqui eu realmente espero que não vá à frente. Isso aqui eu acho que não vai dar bom. E aí, com relação ainda a essas coisas que tiveram, de Bolsonaro, Moro e por aí vai, o Vem Pra Rua fez aí um vídeo pedindo fora Bolsonaro. Vejam só, né? O Vem Pra Rua, pra quem não conhece, Rogério Schecker. Rogério Schecker, que tem parceria aí com a Empírico, já soltou vídeo, Empírico que é do antagonista, já fez várias lives aí com o Sérgio Moro. Então não era de se espantar, né? Pedindo fora Bolsonaro, querendo culpar Bolsonaro, querendo distorcer, né? O que é que realmente está acontecendo. Que Aras quer transparência das ações dos lavajatistas. Ele não quer acabar com a Lava Jato. E aí, falando sobre manifestações de ruas, olha que interessante. Tomé Abdu, aquele magrelinho que vai no Pânico, vai no CNN direto, vez ou outra no debate, veio afirmar que Felipe Sabará, candidato novo, deve ser o candidato mais próximo dos valores do bolsonarismo. Aí o Depetos vem falar, ó, galera, ó, sem uma aliança, pré-candidatos buscam eleitorado bolsonarista. Aí o Tomé, líder do Nas Ruas, me solta essa, que o candidato do Novo é o mais próximo, né? Esse liberal não cansa de tentar pautar os conservadores. Primeiro, PS, né? Primeiro, Tomé é aquele lá,
que para tirar o corpo fora dos inquéritos e das buscas e apreensões que a PF faz no caso, jogou aos leões o segundo recém-chegado do movimento, o Marcos Belízia. Segundo, né, nas ruas, entre parênteses Zambelli, não bastou ser pífia como deputada, agora quer lançar o irmão a vereador, que ninguém conhece, ninguém sabe o que ele pensa, ninguém sabe da sua índole, não tem trabalho realizado pelos conservadores, nada, absolutamente nada. E o Sabará. Saiu uma matéria no início do ano, esse aqui foi um print até que quem trouxe foi a Cássia, minha amiga Cássia Noronha, esqueci de colocar aqui, Cássia, me desculpe. Mas ela coloca, né, que aqui saiu na grande mídia, fiquei na dúvida se na Veja ou foi na Isto É, mas enfim. Que Dória, nessas eleições, ele teria pelo menos 3 candidatos, sabe? Oficialmente aí a Joyce, que todo mundo sabe que é amiga do Dória, é amiga próxima, já declarou aí, inclusive no aniversário do Paulo Marinho. Marinho, aquele que é suplente de Flávio Bolsonaro, amigão do Bebiano. Aí o Dória tem o Bruno Covas, sim, por mais que estão brigados. Cara, é PSDB, tá todo mundo em casa. E tem o Felipe Sabará, que foi secretário de Dória, escolhido para processo seletivo, né? E já definiu até a vice, que é a Maria Helena, que também é do Novo. E aí você vê, ó, olha só o Sabará, membro do Renova BR, fotinha aí com o Bruno Covas. Gente, esse cara já falei tanto pra vocês, ó. Felipe Sabará, sempre em frente. Aí vem uma pessoa perguntar, ó. Admiro o Partido Novo e, assim como o Zema, vejo nele uma direita racional, técnica e empoderada. Ficar em cima do muro é péssimo. Ele fala, ó, sem muro, pra frente. Isso aqui foi um post que ele colocou nem de esquerda, nem direita. Existem os liberais. Entre a esquerda e a direita existem os liberais. Aí vem outra pessoa, que medo é esse de assumir que é de direita? Quem fica em cima do muro não resolve e não ganha nada. E ele falou, pra frente, continua em cima do muro. Acho um erro não se admitir de direita. Não somos de centro nem de esquerda. Acima de tudo, não podemos parecer estar em cima do muro. Ele diz mais uma vez, vamos em frente. Liberdade com responsabilidade. Prudência e sofisticação. Gente, quem é de São Paulo, pelo amor de Deus... A não ser que seja um candidato do PT, do outro lado do PSOL, não vote em Felipe Sabará, não vote nele, sabe? Porque você conhece o novo? Aí, né? É o tucano de cabelinho laranja. É a mesma coisa, no final das contas, a mesma coisa. E aí tivemos a questão de Felipe Neto. Enfim, ontem se reuniu aí com Barroso, teve aí a grande mídia toda, o divulgando, olha só, Miriam Leitão, delícia de debate no Jota, né? Batendo palmas. Porém, o que é que o público realmente achou, você pode ver, né? Um canal extremamente pequeno, 13 mil seguidores, que a live continha menos de 8 mil pessoas assistindo, mas contava com 178 mil dislikes. 178 mil dislikes. É isso a avaliação do povo brasileiro. No mesmo momento, estava rolando lá a live da Jovem Pan no Pingo nos Is, vendo Bolsonaro com a sanfoninha no fundo, com 81.300 pessoas assistindo ao vivo. 45 mil likes, apenas 500 dislikes. O povo dá a mensagem. O povo brasileiro define o que ele realmente pensa. Sabe? Aqui você vê em formato de números o que o povo brasileiro deseja para o futuro do Brasil. Mas não foi o suficiente, né? E tem muita gente ainda que quer tratar Felipe Neto como se fosse um qualquer. Uma pessoa não deixa pra lá, não fala dele não. E aí o Marco diz, ó, YouTube tirando os dislikes da live do Felipe Neto. Jornal Nacional dando espaço de 10 minutos pro Felipe Neto. Como é que tá o sistema? Tá azeitado. Aí o Igor diz, né, que o Felipe Neto já foi pro New York Times, já fez live como Monitor Supremo, saiu no Jornal Nacional, possui equipe especializada para acompanhar qualquer menção ao seu nome, além de time de advogados, buscando aí, né, qualquer coisa que dê para processar quem ofende ele. E tem gente que acredita que ele é apenas um imitador de foca. Tá muito longe disso. E aí, ó, saiu matéria mais... Vixe Maria, estrela do Jornal Nacional. Até de máscara tava, né? Assim, olha como ele é um cara preocupado. O influenciador digital, não é blogueiro nem nada, é influenciador digital, Felipe Neto, que criticou o presidente Bolsonaro em um vídeo no New York Times, tem sido vítima de acusações falsas e ameaças nas redes sociais. Nesta quarta-feira, dia 29, esses ataques foram parar na porta da casa dele. E ele fala um monte de coisa, por aí vai. Gente, um cara com carro de som e com microfone, falando um monte de groselha para Felipe Neto. Mas você vê, né, como jornal, aquela matéria linda que você fala, meu Deus, você chega e fala, eu fiquei com pena do Filipinho.
Felipinho, eu tô com pena de você, tô com pena. E aí o Igor fala mais uma vez, né? O cara foi na porta do condomínio e Felipe Neto lança no Jornal Nacional que foram atrás dentro da casa dele. Se isso não for fake news, eu não sei qual é o nome então. E aí teve matéria durante o dia falando, rapaz, como é que o Felipe Neto tem coragem de afirmar essas coisas, né? Brasil, Brasil. E aí, falando sobre a Rede Globo, olha que interessante, eu tô falando pra vocês. A revista Oeste, ela enxergou um nicho. Tá fazendo um trabalho interessante, mas ela enxergou um nicho de mercado. Olha que manchete interessantíssima. Namorado de Fátima Bernardes quer ser prefeito do Recife. Gente, quem é o namorado de Fátima Bernardes? Ninguém sabe o nome do cara, a gente sabe que é o namorado da Fátima Bernardes. Já imaginaram, gente? Fátima Bernardes, primeira dama de Recife. É mais interessante aqui realmente só a matéria, como um novo setor da grande mídia que vem surgindo, né, que tá surfando na onda do bolsonarismo, que entendeu que sim, que financeiramente é rentável. Jovem Pan que eu diga, né? 81 mil pessoas assistindo o Pingo dos Is. O pessoal tá começando a aprender o que é que o brasileiro quer ouvir. Live do Lacombe, por aí vai. E aí, sobre a questão do Felipe Neto, aqui voltando, ó, vejam só. Tabata Amaral, Luciano Huck se pronunciando. Aí vem a Tabata, ó. Toda a minha solidariedade a Felipe Neto, que tem sido vítima das mais absurdas fake news, bababá, feito pelos apoiadores de Bolsonaro. Temos que denunciar essa cultura, isso, aquilo outro, que tem como único objetivo calar quem ousa pensar diferente. Gente, vocês conseguem entender que a Tabata Amaral é quem está por trás? Foi a menininha aí que fez a PL das fake news. E ela tá falando que a gente que quer calar os outros, quando eles estão tentando nos calar. Realmente é um absurdo, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. E ainda vê o Luciano Huck, né? Vamos nos indignar sempre que houver justiça. Hoje, nós somos alvos das redes antissociais que disseminam ódios. A quem interessa tanta mentira? Quem as promove? Quem financia robôs e trolls? Mal dizer quem pensa diferente, além de antidemocrático, é covarde. Saímos mais fortes, porém. Aí o Flávio Gordon diz, né? Essa gente não aguenta nem uma hashtag, porque levantaram a hashtag todos contra Felipe Neto, todos contra Luciano Huck. Imagina pessoal, se essa galerinha sofresse o que a gente vem sofrendo, censura, sabe? Vídeos removidos e por aí vai, visita da Polícia Federal e acabasse às vezes até preso, como foi a questão da Sara, do Oswaldo, por crime de opinião. O cinismo desse sujeito é diretamente proporcional ao tamanho do nariz. E aí vem o pessoal para falar, né, que defende investigação aos ataques contra o Felipe Neto. Aí você vê, né, realmente, fala o que for, mas esse pessoalzinho da direita sabe, ó, não tô falando que trabalha pro lado certo, mas eles sabem trabalhar. Parece que tudo que aparece, essa galera tem que criar confusão. Tudo que acontece no Brasil, esse pessoal tem que criar confusão, gente. É inacreditável. Aí vem a Glaze também, ó. PT quer punir o ministro da Justiça por investigar as ações contra os antifas. Vejam só. Não pode, sabe? Não pode. Tudo que acontece, o pessoal judicializa contra a gente. Tudo que acontece. Aí teve a matéria aí, que envolve a questão da internet, que o Estados Unidos tá falando, ó, o Brasil vai ter que escolher para que lado ele quer ir. A matéria é bem isso, aqui eu vou até evitar, eu nem ia falar muito no vídeo, mas tá aí, dá uma lida, acho que vale a pena se informar sobre o assunto. E aí, tá bem relacionado a isso, o motivo de eu não querer falar sobre isso tá bem relacionado a isso daqui, ó. Madonna faz postagem defendendo o uso do remédio, que a gente não pode falar o nome, e o Instagram removeu. Vejam só, né? No Brasil, Jana Pascoal tá defendendo o uso do remédio que a gente não pode falar o nome. Você tá entendendo as palavras, a forma que eu tô me expressando, você vai entender aquela matéria também relacionada aos Estados Unidos. E aí, nas últimas horas, últimos dias, tivemos coisas bem interessantes mesmo. A começar aqui a atuação da Polícia Federal, que deflagrou na quinta-feira a Operação Polígrafo, visando desarticular esquemas, né, de fraude de aquisição emergencial de teste, de equipamento diversos aí, lá em Rondônia, nesse período que a gente vem passando. Tivemos essa daqui também, que isso aqui é interessante, né, porque foi uma operação no Rio de Janeiro, né, que teve 3 mandatos, e isso daqui, gente, é um desdobramento daquela operação Ponto Final que começou em 2017, que resultou na prisão de 12 pessoas, e uma delas era o Jacob Barata Filho. E vocês sabem o que aconteceu. Eu espero que vocês lembrem o que é que o Gilmar Mendes fez na época. Lembrem, e as ações contra o Serra também estão na mão do Gilmar Mendes. Então vocês possivelmente já sabem o que esperar, né?
Aí tivemos duas mega operações sensacionais, que não tem muito o que falar. Essa daqui em São Paulo, que foi contra o PCC, mais de 400 policiais para cumprir 25 mandatos. Aí tem aqui, ó, Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira uma mega operação contra o PCC no estado de São Paulo. A gente cumpre 45 mandatos de prisão temporária e outros 44 de busca e apreensão. Conforme a Justiça, mais de 400 policiais da Delegacia Seccional da Zona Leste de São Paulo e de outras seccionais participaram da ação. Ao todos participam 334 policiais civis, além de 141 viaturas estão nas ruas neste momento. E aí diz, né, que é a terceira operação, basicamente, contra o PCC nessa semana. A gente teve aí... eu acho que eu não coloquei aqui a outra. Mas tivemos a operação no dia anterior, que foi a Flashback, que foram, gente, mais de 200 mandatos de busca e apreensão. Foi gigante. Só em Alagoas foi quase 80. Não me engano, só no estado de Alagoas, foi só na capital, em Maceió. O negócio realmente foi gigante. Gigante. Então, para quem diz que o governo aí abandonou a pauta anticorrupção, eu acho que essas notícias aqui desmentem, né? Desmentem. E aí, olhem só que coisa interessante. Essa matéria aqui. O governo celebra os frutos de uma base forte e articulação a todo vapor. É aquela coisa, né? Esse novo método assim de Bolsonaro. Você vê que Bolsonaro tá bem mais quieto. A mídia, até o momento, não conseguiu criar narrativa, criar matérias, manchetes com falas de Bolsonaro. Ele não tá falando nada demais, tá bem quietinho, na dele. Então a mídia tá meio que sem ter o que criticar, né? A mídia tá buscando o que criticar nesse período. E aí você vê a matéria, ó. O governo celebra um dia de vitórias lá na Câmara. Somente na quarta-feira, dia 29, a articulação política conseguiu pautar e aprovar 6 requerimentos para pautar em regime de urgência matérias de interesse do Executivo. E não foi só isso. Também foram aprovadas 6 MPs e um projeto de lei. Além disso, também foram aprovadas e derrubadas destaques de acordo com os interesses do governo. E aí, no final, diz assim, ó, com centrão ou sem centrão, as votações só mostraram que a saída do DEM e do MDB, né, antigo PMDB, do blocão do Centrão não mudou nada, destacou outra fonte. A gente não sabe que fonte é essa. E aí confira as vitórias do governo. Eu acho assim que a mais notória de todas foi a requisição 2996/2019, que é regime de urgência para apreciação da PL 6407/2013, que dispõe sobre medidas para fomentar a indústria de gás nacional. Gente, essa nova lei do gás, o pessoal espera aí anualmente uma injeção de 30 bilhões de dólares na economia. Fora a quantidade de dinheiro que vai abrir para tudo que é canto, sabe? Projetos aí de distribuição de gasoduto e por aí vai. E se espera em 2 anos, uma redução de até 40% no preço da energia elétrica. 40%. Cara, é absurdo. Às vezes, assim, a nível residencial, gente, pode não ser muita coisa, mas quem trabalha em indústria, já ouviu falar quanto aí o dono da indústria, o patrão paga de energia elétrica? Gente, é muito dinheiro envolvido nisso daqui. Muito dinheiro. Então, se isso realmente for aprovado, é uma vitória assustadora, não para o governo, mas para a população brasileira. É emprego e economia no bolso. Aumento do poder de compra. Sensacional. Aí você vê, ó, Bolsonaro. Em live, Bolsonaro diz que está começando a engrenar com o Congresso. Elogiou o parlamento brasileiro na viagem à Bahia ao Piauí. Sei que alguns vão me criticar por causa disso. Acontece. Tem votado muita coisa conosco, disse o presidente. Eu realmente estou feliz. Estou feliz. Cada dia mais que passa, eu acho que a gente vem aprendendo como todo, me coloco nesse grupo aprendendo, entender que a gente tem a questão ideológica e a questão política. A gente tem que tentar sempre colocar ambas juntas, mas realmente política é a arte do possível. E Bolsonaro tá pegando um jeitinho para não deixar a ideologia de lado e fazer a política andar para frente. Tem gente que criticou, vocês sabem que como são os políticos no Brasil, né? O Bolsonaro acaba fazendo elogio para quem não deve, mas realmente é calculado. Vocês estão vendo, galera, vocês acabaram de ver. 6 requerimentos, 6 MPs e uma PL aprovada. Você falou a mesma coisa? E aí, ó, olha isso daqui. Planalto procura DEM e MDB para entender racha do Centrão.
Isso aqui realmente tem que parar para dar uma olhada, porque vai ter eleição para presidente da Câmara, é uma posição extremamente importante. A gente está vendo que o Rodrigo Maia fez e deixou de fazer, pautou e deixou de pautar. Rodrigo Maia tá querendo... Gente, Rodrigo Maia quer caducar MP do futebol. Você que gosta de futebol não pode deixar isso acontecer. E você que não gosta da Rede Globo também. Isso vai favorecer a Globo. Isso é apenas para favorecer a Rede Globo e prejudicar os clubes de futebol. Não deixem isso acontecer. Então tá rolando as movimentações, a gente tem que ficar ligadíssimos. Agora, uma coisa interessante sobre essa matéria do antagonista é a foto que eles escolheram. É uma foto do Ramos, eu não sabia, ele tá no lead, o grupo lead, o grupo de João Dória. O que é que o Ramos tava fazendo aí, viu? E ele só falou, rapaz, vou pesquisar isso aqui depois, viu? Vamos ficar de olho aberto com o Ramos, né, que a gente já teve um Santos Cruz no passado. E aí, ó, olha outra daqui. Está em curso no Brasil uma revolução ferroviária, diz o Tarcisão. Segundo ele, uma decisão do TCU vai permitir pela primeira vez a implementação do modelo de investimento cruzado, no qual trechos de ferrovias serão construídos pela iniciativa privada, sem custos para o governo federal. Tarcísio explicou que a decisão permitiu a renovação antecipada dos contratos de concessão de estrada de ferro operadas pela Vale do Rio Doce, a mineradora Vale. Quer dizer, nem sei se é só Vale hoje em dia, né? Não tem mais o do Rio Doce. Pelo novo modelo, a empresa vai construir ferrovias para o governo em vez de pegar outorga. Quando a ferrovia estiver pronta, o trecho construído será licitado, gerando uma nova outorga. De acordo com o ministro, o modelo vai permitir 17 bilhões de investimentos privados em ferrovias, vai beneficiar 55 municípios com obras e gerar 65 mil empregos. Gente, olha tudo que tá. Cara, o Brasil tá para engrenar por completo. Só depende do Congresso, dos governadores, dos prefeitos. Tá com tudo. A gente só vê investimento na casa de bilhão. É só investimento na casa de bilhão. E olha isso daqui. Aí você vai entender porque Bolsonaro tá vendo essa questão do MDB mesmo, bem de perto, porque tá fazendo até elogio para quem ele sabe que não merece. Ó. Rodrigo Maia, diz que Câmara deve trabalhar contra vetos ao marco do saneamento. E aqui vocês vão ver até como é a índole do político brasileiro. Rodrigo Maia afirmou há pouco acreditar que na Câmara todos vão trabalhar para derrubar os vetos de Jair Bolsonaro no marco do saneamento, que eu já expliquei para vocês como isso é importante. Agora olha só, em coletiva, o Maia disse concordar com o veto ao artigo 16. Eu concordo com o Bolsonaro com esse veto, eu concordo. O que é que esse artigo faz? Autoriza as estatais que renovassem por mais 30 anos os contratos atuais e vencidos. Seria melhor para a nova legislação. Cara, vetar isso daqui é tornar o marco possível. Se derrubarem esse veto, não vai ter criação, não vai ter marco de saneamento, porque as estatais vão renovar, vai continuar os cabides de emprego, as empresas privadas não vão poder participar e vai ficar tudo como está. Acabou o marco de saneamento. Esse artigo tem que continuar vetado. E aí, ó, entretanto, o veto configura quebra de um acordo, que segundo Maia foi essencial para a aprovação da proposta. Olha, vai olhando. Em relação ao saneamento, eu, por exemplo, se tivesse voto, não teria incluído o artigo que foi vetado, ele nem teria incluído. Mas ele foi colocado na construção de um acordo na Câmara e depois no Senado. Então, nós participamos do acordo e concluiu. É um direito do governo vetar, mas dentro do parlamento, a impressão que me dá é que todos vão trabalhar para cumprir o acordo, mesmo sabendo que o veto, no sentido do investimento privado, é o melhor caminho. Se não tivesse acordo, o governo não teria o direito de vetar a matéria, porque ela não teria nem chegado ao Palácio do Planalto. Vejam como é os políticos do Brasil, gente. Eles sabem que isso é o melhor para o Brasil, mas porque tem um acordo entre eles, porque governador é uma boquinha marota na Bahia mesmo que a gente tem em Baza. Ai, que isso é uma boquinha de um cabide de emprego sem igual. É um monte de voto daquele servidor público, né, já garantido, e o pessoal não quer perder. O Rodrigo Maia assume que é melhor para o Brasil manter o veto, e ele tá falando, não, vai trabalhar contra, porque tem um acordo. O acordo contra o Brasil, é só isso. É um acordo contra o Brasil. Acordo contra o Brasil. Ai.
E aí, pra gente chegar aqui perto do fim do vídeo, só fechar com aquela ida com o Bolsonaro, né? Enquanto o pessoal luta contra, tá aí, ó, Bolsonaro indo ver o povo que o ama. E o Malafaia diz, ó, a imprensa e a esquerda piram com Bolsonaro, com todo o massacre que a mídia faz contra ele, todo santo dia, onde Bolsonaro vai assim. Não tem pão com mortadela, não tem 50 reais, não tem nada. Só tem o povo. Só tem o povo tá lá. É o cara aí, ó. Enquanto o pessoal tá aí se preocupando com o acordo, tá preocupado com o país. Olha o que mais foto, ó. Fábio Faria, muito bom, velho. Bolsonaro entregando pessoalmente as obras do governo. Parabéns ao ministro Rogério Marinho, ao Ministério Regional pela inauguração do Sistema Integrado de Abastecimento, que é uma das inúmeras ações que o governo, que o presidente está acompanhando de perto. Vejam só, né? Mas aqui, Rogério Marinho, agora a água vai chegar regularmente para 40 mil pessoas em Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado, na Bahia. Nessa manhã, acompanhou o presidente na entrega do sistema de abastecimento de água no município. Aí você vê aqui também, ó, ele aqui, Carlos Bolsonaro, faz até um comentário assim bem ácido, né? Será que nenhuma dessas entidades, né, que se dizem contra o preconceito e por aí vai, algum dia irão se pronunciar sobre os ataques e por aí vai que o presidente da República sofre? E o Bolsonaro foi lá, falou um monte de coisa e por aí vai. Sempre bem tratado pela população, né? E a gente tem aqui, ó, um ex-membro do PSOL, braço do PT, tentou aí algumas coisas contra o Bolsonaro, você lembra lá o Adélio, e não teve êxito. Junto aos anseios da população, o governo de Jair Bolsonaro avança. Os fatos são visíveis diariamente em exposições nas redes sociais, mesmo que insistam em menosprezar e calar o povo. E por fim, para a gente chegar ao final do nosso vídeo, vejam só, gente, isso daqui, que interessante essa imagem. Bolsonaro, em cima de um cavalo, é um jegue, um chapeuzinho de cangaceiro, aí vem a Dani Birita e fala, ó, ela ofende Bolsonaro. Aí o Queimaio, o Flávio Garage, vem, rapaz, e é o que, rapaz? Ele vai fazer vocês chorarem em 2022 de novo. Você vê, gente, a esquerda tá indignada. Olha qual é o pensamento dela. Ela compartilha um vídeo para denegrir Bolsonaro. Ela acaba divulgando para 33.600 pessoas o vídeo. Olha que ideia. Vocês acham quantas pessoas não vão ver isso e falar, rapaz, velho, Bolsonaro tá lá, ovacionado pelo povo. Vou votar nesse cara de novo, né? Gente, tá garantido. Pelo menos, graças a Deus, 2022 é uma coisa que a gente sabe que realmente está garantido. E por hoje é isso. Ficamos por aqui. Com certeza nos veremos em breve. A sexta-feira aí aparentemente promete, vai ter muita coisa rolando aí. Quem sabe aí não rola um segundo vídeo no dia de hoje. Então, meus amigos, por hora era isso. Grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu.